Olá, boa noite. Você acompanha a partir de agora o Jornal da Justiça. Nesta semana estamos falando de grandes temas do judiciário em 2019. Hoje o assunto é a violência contra a mulher. Uma pesquisa mostrou que o Brasil é o 5º país do mundo em que mais se matam mulheres. E você vai ver também. Ministério Público de São Paulo usa cartilha para ajudar mulheres jovens a identificarem relações abusivas. Justiça de Mato Grosso concede licença trabalhista a uma vítima de violência doméstica. Veja como funciona a plataforma Glória, uma ferramenta virtual de apoio às mulheres. E ainda, as ações da Justiça do Distrito Federal para conscientizar e proteger mulheres da violência dentro de casa. Uma cartilha elaborada pelo Ministério Público de São Paulo pretende ajudar mulheres jovens a identificar uma relação abusiva. O guia Namoro Legal traz dicas para adolescentes lidarem com atitudes tóxicas dos namorados. Aos 15 anos, esta mulher, que prefere não mostrar o rosto, viveu um relacionamento abusivo. O namorado, com 21 anos à época, tinha atitudes violentas com a jovem. Ele começou a ser mais agressivo, ele aumentava o tom de voz, ele chegou a bater em mim uma vez. Teve inclusive uma vez que a gente tava junto e assim, ele queria ter relação e eu falei pra ele, não cara, eu não quero, eu tô muito cansada. Foi um estupro praticamente, né? Porque eu não queria. Para evitar que adolescentes continuem sendo vítimas de relações assim, foi lançada a cartilha Namoro Legal, com informações importantes sobre como descobrir situações de abuso. Um alerta à juventude. O material é uma parceria entre o Ministério Público de São Paulo e a empresa Microsoft. A ideia é que a cartilha possa ser compartilhada de uma maneira bem fácil. Com isso, mais meninas podem se conscientizar da importância de identificar um relacionamento abusivo. O livreto está todo online. Pode ser repassado entre as jovens por mensagens de celular, e-mail. Os promotores recomendam ainda que os pais também leiam e ajudem a construir uma nova visão de relacionamento dos filhos. São 7 dicas muito importantes de linguagem bem acessível, que tratam sobre a forma de escolher um parceiro, igualdade, não se deixar isolar na relação, a independência e também o aspecto da inversão da culpa. Mulheres jovens são as que mais sofrem com relacionamentos abusivos. Segundo o Fórum Nacional de Segurança Pública, 42% das vítimas de violência no ano passado eram garotas entre 16 e 24 anos. Por isso, oferecer apoio a elas é essencial. Uma das situações que a gente identifica com muita frequência é o isolamento. A pessoa acaba se isolando da família e dos amigos. E sozinha, quando ela entra num ciclo de violência, ela não sai sozinha. As feridas não cicatrizam facilmente, mas elas ajudam a reforçar o desejo de que nenhuma outra mulher passe por qualquer tipo de violência. Eu acho que as meninas de hoje tem que ter esse diálogo com as mães, eu acho que é essencial, não só com as mães, mas que os pais também empoderem suas filhas, sabe? E que ensinem os meninos a respeitar as meninas. E a maioria das vítimas de violência doméstica e de feminicídios tem em comum uma história de relacionamento abusivo que foi se desenvolvendo ao longo dos anos. Como identificar essas fases da violência? Veja na reportagem de Josiane Delmagro. No começo é apenas uma tensão, uma irritação ou acessos de raiva. Depois vem a agressão verbal, física, psicológica, moral e até patrimonial. Por último, vem o arrependimento, o pedido de desculpas e a promessa de mudança. Estas são as fases que vítima e agressor vivem 1, 2, 3, inúmeras vezes, até que a vítima dê um basta ou que o agressor cometa um feminicídio. Geralmente, toda vez que ele usava droga e bebia, ele queria me agredir. Eu só pode xingar um palavrão verbalmente, xingando eu, caluniando eu. Meu Deus. Aí depois que ele começou a me agredir com socos e pancadas. Essa vítima passou pelas fases da violência doméstica mais de uma vez. Ela conta que sempre que o ex-companheiro bebia ou usava drogas, ela era humilhada. Mas na última vez foi a gota d'água.
Ela passou por um estupro e teve seus dentes quebrados. Foi só então que ela tomou coragem para se libertar do relacionamento violento. Aí meu dente já estava inchado, meu olho inchado. Aí eu falei pra ele assim, deixa eu ir no dentista, meu dente tá doendo, não tô aguentando de dor. Quando você tá com o dente doendo, eu não te deixo com dor. Aí ele falou, não, você vai dar parte de mim. Aí eu falei, não, não vou não. Você jura que você não vai dar parte? Eu falei, não, eu juro pela minha mãe. Oh, Deus, cuida da minha mãe. Eu não vou dar parte de você não. Então tá bom, então vai lá. Eu vou esperar você na sua mãe, mas eu vou levar seus documentos todos. Aí peguei e separei. Muitas mulheres sofrem em silêncio. Como identificar que você está passando por um relacionamento abusivo? Quando ainda não há agressão física, é necessário que a mulher se faça algumas perguntas. Eu me sinto humilhada? Eu sinto minha liberdade tolhida? Eu me sinto presa nesse relacionamento? Se ela responder sim a qualquer uma dessas perguntas, com certeza ela está vivendo um relacionamento abusivo. Denunciar o agressor e pedir uma medida protetiva na justiça para garantir a integridade física pode ajudar e muito. Os últimos feminicídios, nenhuma tinha medida protetiva. E em 2017 teve uma mulher que tinha medida protetiva e ela foi vítima de feminicídio contra o réu daquela medida protetiva, mas ela desistiu da medida protetiva. Às vezes uma medida protetiva, o camarada já reflete e já consegue parar de agredir a esposa. Acontece na nossa vida, mas a gente não pode aceitar, né? É isso que tem lei, né? Agora eu tô com a minha vida pra frente, viver outra vida, né? Vítimas de violência doméstica que se sentem ameaçadas pelo agressor podem pedir licença do trabalho por um período de 6 meses. Em Cuiabá, capital do Mato Grosso, a justiça garantiu esse direito a uma vítima. Foram agressões psicológicas, verbais, foram muitas agressões. Ele era um homem muito machista. Como seria a reação dele? Eu ia falar pra ele assim, eu quero sair de casa, eu não quero mais viver com você. Eu não sei qual seria a reação dele, se naquele momento em diante eu teria vida a mais. Foram 23 anos de casamento alicerçado, não no companheirismo, mas no medo do agressor, o que fez com que essa mulher pedisse uma licença do trabalho e o Poder Judiciário concedeu. Fiquei fora da cidade, então me ajudou assim bastante. Fiquei na casa da minha mãe, na casa da minha irmã, então isso me ajudou assim bastante na parte psicológica. Fica fora daqui, fora do convívio. A pessoa tem que correr atrás, porque a justiça está aqui para isso, para amparar a gente. Ela procurou o Poder Judiciário porque ela não tinha condições de trabalhar. Ele ficou pouco tempo preso e ele sabia de toda a rotina dela. Então tinha um grande risco para essa funcionária. Ela entrou com um pedido, com base na Lei Maria da Penha, e pediu o afastamento do serviço por 6 meses. Então é um precedente do ano passado do Tribunal de Justiça que deferiu o afastamento com remuneração pelo prazo de 6 meses. Com amparo na Lei Maria da Penha, essa licença é assegurada a vítimas tanto do setor público quanto da iniciativa privada, mas nem sempre é remunerada. Como que funciona na iniciativa privada? Ela vai ficar recebendo? Infelizmente não. Não há previsão de receber o salário, mas há uma previsão de estabilidade no emprego pelo prazo de 6 meses. Em órgão público, vai depender de cada setor. Independente disso, são 6 meses, 180 dias ou 4.320 horas que podem fazer a diferença entre um recomeço de vida ou um final trágico. Então dá um tempo para ela ajustar sua vida, escolher outro estabelecimento da mesma rede para trabalhar, mudar de endereço para ficar mais distante desse agressor e ele não ter conhecimento de todas as rotinas. A mulher que mostramos no início da reportagem recomeçou a vida. O agressor passou a usar uma tornozeleira e a vítima a utilizar o botão do pânico, tudo acompanhado por esta central de monitoramento do Estado. Todos esses computadores estão sendo operados por pessoas responsáveis por monitorar telas como esta aqui, que apontam onde está o agressor e dentro do círculo onde está a vítima. É desta forma que o monitoramento é feito para que o agressor não invada o perímetro e respeite a decisão tomada pelo juiz com a medida protetiva adequada. Em Mato Grosso,
A Secretaria de Segurança Pública monitora 140 aparelhos, 70 agressores com tornozeleiras e 70 vítimas com os botões do pânico. Tecnologia que salva vidas. É extremamente importante. Se a gente pensar que um raio de 1000 metros, a gente tem a possibilidade de saber quando o agressor vai chegar próximo à vítima. E aí ter a possibilidade de tomar uma atitude antes que aconteça uma agressão ou qualquer coisa desse tipo. Me mostrou 3 vezes que ele estava perto, então isso daí eu vi que realmente funciona. É uma proteção, olha, se a gente pudesse ter assim, por bastante tempo, é uma coisa que protege a gente e muito. A seguir, vamos falar da plataforma Glória, uma ferramenta virtual de combate à violência contra a mulher. Voltamos em instantes. Você dá a cada um aquilo que é seu, aquilo que lhe pertence. Em 2019, mulheres de todo o país ganharam uma nova ferramenta no combate à violência doméstica. Glória, uma plataforma virtual para ajudar vítimas a buscarem socorro. Olá, eu sou a Glória. Minha missão é acabar com a violência contra mulheres e meninas. Esta é a Glória, criada para ouvir e ajudar. A plataforma tem como principal objetivo auxiliar vítimas da violência doméstica, alertar as mulheres sobre as diversas formas em que o crime é praticado, reunir informações de onde ocorre a maior quantidade de casos. Estas são apenas algumas das metas dos criadores do sistema. A Glória ela é uma plataforma de transformação social. Do lado de dentro, ela é um conjunto de algoritmos que é capaz de compreender um conjunto de relatos a respeito dos temas relacionados à violência contra mulheres e meninas. Então a Glória possui um processo de acolhimento na interação dela com aquelas pessoas que espontaneamente vão procurá-la. Em poucos dias, dezenas de mulheres entraram em contato com os criadores da plataforma. Daqui para frente, a ideia é ir além. Criar um aplicativo e espalhar totens pelos pontos mais movimentados da cidade, possibilitando que a mulher vítima de violência doméstica busque ajuda. Por meio da voz ou escrita, ela vai poder interagir com a plataforma, preservando a própria integridade e a de outras mulheres. Num segundo momento, montar mapas de calor que realmente possam dizer para governos, para empresas privadas, aonde estão possíveis soluções ou tratamentos que possam agilizar o término da violência contra mulheres e meninas. Por enquanto, a Glória presta atendimento nas redes sociais e em uma página criada na internet. Segundo os desenvolvedores do novo sistema, mulheres ou pessoas que conheçam vítimas têm acesso livre para fazer os relatos. A Lei Maria da Penha protege mulheres vítimas de violência, mas ainda falta legislação mais clara quando se trata de agressões ocorridas em um encontro casual ou mesmo pela internet. No país, a lei que pune agressores a mulheres é a 11.340 de 2006, conhecida como Lei Maria da Penha. O texto prevê a violência doméstica, familiar ou em qualquer relação íntima de afeto em que o agressor convive ou conviveu com a mulher. Segundo a advogada Lídia Benjamin, os casos que envolvem mulheres e que não estão exatamente no texto da lei, como a violência em relacionamento virtual, são julgados de acordo com a interpretação do juiz. Na Lei Maria da Penha, você tem vários nortes que foram utilizados para a sua elaboração, como a garantia da dignidade da pessoa humana, do princípio da isonomia, da liberdade, que são cláusulas pétreas constitucionais observadas nessa lei federal. Então, o julgador, o magistrado, o intérprete, ao aplicar uma lei, ele leva em consideração a essência pela qual ela foi criada. Então, a tendência é sim, até que o processo legislativo venha e possa criar uma norma diferenciada, mas é que as medidas protetivas sejam realmente aplicadas nos casos da violência contra a mulher, no caráter, digamos, fora desse contexto especial da lei. Um dos casos julgados envolvendo violência pela internet é do Rio Grande do Sul. O primeiro juizado de violência doméstica e familiar de Porto Alegre foi favorável a uma mulher ameaçada por um homem com quem teve contato apenas por aplicativo de relacionamento. A justiça proibiu o homem de se aproximar da mulher e de mandar mensagens para ela.
De acordo com a psicóloga Lívia Borges, mulheres carentes são mais vulneráveis à violência em relacionamentos virtuais e devem tomar alguns cuidados. Importante ter referências, importante também diminuir a exposição de dados pessoais, porque essas pessoas que querem fazer o mal, normalmente elas entram nos perfis, já avalia a sua condição emocional, os seus gostos, quer dizer, tudo ali está muito exposto, né? Então, te deixa vulnerável à ação de uma outra pessoa que queira utilizar isso, por exemplo, para dizer, olha, eu gosto disso, aquilo outro. Aí você olha, nossa, eu encontrei uma pessoa que é exatamente como eu. Então, esse cuidado é muito importante. Então, a gente até fala assim, brincando para as mulheres, cuidado com o que você ouve. Então, não se ligue tanto ao que você ouve, mas ao que você vê. Em 2019, a Lei Maria da Penha ganhou mudanças importantes para a garantia da proteção e segurança das mulheres. É o que mostra agora o repórter Gabriel Ciafrei. Foram 6 ocorrências de violência doméstica até que esta mulher decidisse se separar do marido. Com medo, ela prefere não mostrar o rosto, mas conta que depois da separação, começou a ser perseguida pelo ex-companheiro. Ela resolveu fazer uma denúncia e buscar ajuda. Só assim se sentiu mais segura para levar uma vida normal. Eu não conseguia fazer nada, eu vivia em pânico. Eu dormia com uma faca embaixo do meu travesseiro, qualquer barulho eu acordava, eu não conseguia ter paz. Há 13 anos, o combate à violência doméstica se intensificou com a criação da Lei Maria da Penha. Mesmo com medidas protetivas e punições previstas aos agressores, os casos de violência contra a mulher se repetem pelo país. Por isso, mudanças são necessárias ao longo dos anos. 2 leis permitiram as alterações. Agora, se o agressor tiver registro de porte ou posse de arma, ele pode ser suspenso. Outra mudança importante possibilita que, ao ser comunicado sobre a agressão, o juiz possa apreender a arma que estiver com o agressor. O prazo é de até 48 horas após a comunicação da vítima. As adaptações à Lei Maria da Penha também atingem a vida dos filhos de mulheres agredidas, já que agora eles terão preferência na transferência ou matrícula em escolas de educação básica. Esta advogada explica que a evolução na lei é importante para proteger as vítimas e afastá-las dos agressores. A lei tem esse papel de educação, né? Então é muito bom que se tenha esse tipo de penalização. Então ele pode ser que dessa forma ele se freie ao pensar se vai ou não agredir uma mulher. No próximo bloco, vamos rever as ações do Tribunal de Justiça do Distrito Federal de combate à violência doméstica. É daqui a pouco. Voltamos já. Justiça é a noção do que é correto, né, dentro do senso comum da sociedade. O Brasil é o 5º país do mundo em que se matam mais mulheres, de acordo com o mapa da violência. O endurecimento das leis com a criação do tipo penal feminicídio foi um grande passo. As redes de apoio também têm ajudado. Ângela Diniz, Eloá Pimentel, Mércia Nakashima, Tatiane Spitzner, entre tantas outras. Mulheres de diferentes tempos e condições sociais, vítimas do mesmo tipo de crime cometido pelos companheiros ou maridos. Foi por causa desse tipo de situação que, em 1980, 3 jornalistas mineiras resolveram ir às ruas, junto com outras pessoas, para lutarem pelo direito de viver e viver sem violência. Nascia o movimento Quem Ama Não Mata. Fizeram protesto nas escadarias da igreja de São José. E aquelas imagens correram o país inteiro e tiveram repercussão internacional, porque havia uma verdadeira crise de assassinatos de mulheres. Pouco mais de uma década, em 1992, a morte da atriz Daniela Pérez, assassinada por seu par na novela, seria mais um capítulo desolador dessa história de violência contra as mulheres. A mãe da atriz, a novelista Glória Pérez, encabeçou um movimento popular, recolhendo mais de 1 milhão de assinaturas para pedir a inclusão do homicídio na Lei dos Crimes Hediondos. Em 2006, foi criada a Lei Maria da Penha, que trouxe mecanismos de combate à violência doméstica e familiar contra a mulher.
Quem dá nome à lei é uma farmacêutica que ficou paraplégica após sofrer a violência cometida pelo marido. A perpetuação da violência contra a mulher exigiu mais mudanças legais. 9 anos depois da criação da Lei Maria da Penha, em 2015, o Brasil incluiu no Código Penal brasileiro a tipificação do crime de assassinato de mulheres. O ato passou a ser tratado juridicamente como feminicídio. Feminicídio é uma qualificadora do crime de homicídio. O artigo 121 traz matar alguém. Para se tornar um feminicídio, tem que ter determinadas características nesta vítima de homicídio ou de tentativa de homicídio. Se ela for mulher, se o homicídio tiver como vítima uma mulher, já caracteriza por si só um feminicídio. Apesar do endurecimento das leis e da luta constante para que mais vítimas tenham acesso aos meios de proteção, os dados da violência contra as mulheres no Brasil continuam alarmantes. 5 espancamentos acontecem a cada 2 minutos. Um estupro acontece a cada 11 minutos. 503 agressões acontecem a cada hora. Uma mulher é assassinada a cada 2 horas. A Paula criou a página Colheres de Ouro na rede social Instagram. O nome é uma alusão às 5 chamadas feitas à polícia pelos vizinhos dela. 5 colheres de ouro que se meteram em briga de marido e mulher para tentar salvar uma vida. Ela está superando o trauma e a força transmitida a outras mulheres tem propiciado certo conforto. Muitas mulheres estão tendo ali uma primeira oportunidade de contar o que aconteceu com elas, porque muitas delas nunca tiveram coragem. Então aquilo ali talvez seja um ambiente assim, de força, que elas consigam ler algumas coisas e até mesmo as que não passam por isso, elas consigam entender que elas possam estar num relacionamento abusivo. Em qualquer situação de violência, não se cale. Denuncie. Ligue 180. No Distrito Federal, o Tribunal de Justiça promove ações para reduzir os casos de violência doméstica. O objetivo é conscientizar e proteger mulheres desse tipo de agressão. O Maria da Penha Vai Até Você é uma ação conjunta realizada pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal com a Defensoria Pública, Ministério Público, Polícia Civil e Militar e entidades privadas com atendimento de saúde. Aqui é o acolhimento de mulheres que recebem atendimento psicossocial, todos envolvidos por uma causa. A gente anota o nome, os dados da vítima, faz uma ficha preliminar, né? Pega o endereço e a gente agenda um dia com ela depois para fazer uma visita, né? Para ver como é que está a situação, ver a situação do marido, se ele trabalha, se ele já está procurando um tratamento. Tentar afastar o agressor a fim de evitar que essas mulheres virem estatística de feminicídio. A gente está fazendo mais um encaminhamento delas para que elas fiquem cientes de como elas podem procurar a Defensoria Pública, como é que funciona a medida protetiva, que tipo de acompanhamento o Estado fornece para a mulher que está nessa situação de vulnerabilidade. Encaminhamento para caso seja necessário, ação de divórcio, ação de guarda de filhos, de pensão alimentícia, porque a gente trata também de um público que muitas vezes não sabe que tem esse direito. Nós percebemos, por exemplo, a dificuldade que as mulheres têm de acessar os serviços. Então, Maria da Penha Vai Até Você tem esse propósito de oferecer esse serviço próximo à comunidade onde ela trabalha, onde ela reside. O espaço é dedicado até para quem acha que não sofre violência doméstica. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal trouxe um questionário para elas responderem que pode apontar alguma situação que mereça atenção. Entre as perguntas está se a mulher é vigiada ou controlada financeiramente pelo companheiro, por exemplo. Na maioria das vezes, né, elas já estão naquele ciclo de violência e nem se percebem que estão dentro de um ciclo de violência. Muitas vezes também tem medo de denunciar, né, as violências e muitas vezes elas dependem também, né, desses homens. Tem que ter todo um trabalho de fortalecimento para essa mulher chegar até a denúncia, né? E a iniciativa de levar a justiça para perto da população foi aprovada. Maravilhoso, tinha que ter sempre. E eles atendem a gente muito bem. Tudo que se volta em favor da população, principalmente mais carente, é muito bom. Isso que me chama mais atenção, né, de ver que órgãos diferentes estão unidos por uma causa comum.
O Jornal da Justiça termina aqui. Obrigado pela sua companhia e até a próxima. Thank you.